Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar de cabeça num tema que é, francamente, fundamental: a segurança contra incêndios em edifícios, a chamada SCIE. Vamos explorar a verdadeira importância das medidas de autoproteção e, já agora, perceber que isto é muito mais do que uma regra para cumprir. É, na verdade, uma responsabilidade essencial para proteger vidas e bens. Para organizarmos as ideias, dividimos a nossa conversa em 4 pontos. Primeiro, vamos perceber o que é, afinal, a autoproteção. Depois, mergulhamos na lei para entender de quem é a responsabilidade. De seguida, vamos identificar as 4 falhas mais comuns que põem tudo em risco e, para terminar, claro, vamos ver qual é o caminho para a segurança. Vamos aí? Então, vamos lá começar pelo início. Autoproteção. Muitas vezes isto soa a burocracia, não é? É mais um item numa lista de obrigações. Mas a verdade, e o subtítulo disto tudo, é que isto vai muito, mas muito para além disso. É uma cultura de segurança. E esta frase resume na perfeição a ideia. Cumprir estas normas é ser proativo. É criar uma cultura de prevenção que, no fundo, protege as pessoas, salvaguarda o património e, torna toda a organização mais forte e segura. É um investimento, nunca uma despesa. E esta ideia de proteção não é só uma boa prática, está mesmo na lei. Por isso, nesta segunda parte, vamos olhar para o enquadramento legal para percebermos exatamente o que nos obriga a agir e quem tem de o fazer. A data-chave a reter é 2009. Foi a partir de 1 de janeiro desse ano que a lei passou a exigir que todos os edifícios em Portugal, sejam novos ou antigos, implementem medidas de autoproteção bem rigorosas. Portanto, como veem, isto não é propriamente uma novidade. É uma exigência legal com mais de uma década. Mas então, quem é que garante que isto acontece na prática? A lei criou uma figura central: o responsável de segurança. E esta pessoa tem uma responsabilidade gigante. Tem de garantir todos os recursos humanos e materiais para executar as medidas e, claro, assegurar a proteção de toda a gente e do património. O ponto crucial é mesmo este: há um responsável direto, com nome. Ok, se a lei é clara e há um responsável, a pergunta é: onde é que as coisas costumam falhar? Nesta terceira secção, vamos diretos às 4 fontes de risco mais comuns. São, digamos, as armadilhas onde a maioria das organizações acaba por cair, muitas vezes sem sequer dar por isso. O primeiro grande risco, e pode parecer chato, é a gestão documental, mas é absolutamente crítico. Falamos de medidas de autoproteção que ou não existem de todo ou estão completamente desatualizadas. Registros de segurança cheios de falhas. E um erro clássico: não submeter os documentos às entidades competentes. Basicamente, se não está no papel e aprovado, para a lei, é como se não existisse. A segunda área de risco está nas coisas do dia-a-dia. É aqui que a rotina pode ser traiçoeira. Portas corta-fogo presas com uma cunha, saídas de evacuação com caixotes à frente, quem nunca viu. Ou pior, obras e alterações feitas sem qualquer autorização que mudam os materiais e aumentam o risco de incêndio. E, claro, as zonas de refúgio a servirem de armazém. Pequenos descuidos, consequências gigantescas. E passamos para a terceira área: inspeções e manutenção. Porque, vamos ser honestos, de que serve ter o melhor equipamento do mundo se ele não funciona na hora H? Falamos de sinalização que mal se vê, luzes de emergência que não acendem, extintores fora de prazo e alarmes sem manutenção. Ou coisas tão básicas como as plantas de emergência que ou não existem ou estão guardadas numa gaveta. A manutenção é tão ou mais importante que a instalação inicial. Por fim, a quarta fonte de risco, e talvez a mais importante, o fator humano. A formação e os simulacros. Podemos ter os melhores sistemas, mas se as pessoas não souberem o que fazer, não servem de nada. Vemos equipas de segurança incompletas ou sem formação, a falta de um plano de formação contínua ou simulacros feitos só para cumprir calendário, fora dos prazos. A prática é tudo numa emergência. Bem, depois de olharmos para estes 4 grandes riscos, o cenário pode parecer um pouco desanimador. Mas a boa notícia é que para cada risco há uma solução. Nesta última parte, vamos traçar o caminho para a segurança. Vamos ver como é que se transformam estes pontos fracos em verdadeiras fortalezas. Este caminho pode ser dividido em 3 passos muito claros. O primeiro, claro, é a implementação. Desenvolver e instalar os planos de autoproteção corretos para aquele edifício. Mas ter os planos não basta. O passo 2 é a formação. Garantir que as equipas sabem o que fazer. E, por fim, o passo 3 é a garantia de conformidade, ou seja, manter tudo a funcionar como deve ser e de acordo com a lei sempre. E a mensagem principal é que ninguém tem de fazer este caminho sozinho. Pelo contrário, uma parceria com especialistas é o que faz a diferença. Ajuda a prevenir os riscos que vimos, evita coimas que podem ser pesadíssimas e, mais importante que tudo, garante que a organização está mesmo preparada para gerir a segurança com eficácia. E para fechar, fica esta reflexão. Depois de tudo o que conversamos, vale a pena parar e pensar: na organização de cada um, a segurança é hoje uma garantia ou continua a ser um risco?
A resposta a esta pergunta é, sem dúvida, crucial.